Na rua da farmácia. Vi meu filho e minha neta dormindo no chão. Acordei ele. O que você está fazendo aqui? Ele chorou. Minha esposa e o amante me bateram e me expulsaram da casa que você comprou. Disseram que eu não tinha direito a nada. Meu sangue ferveu. Levante daí. Nós vamos lá agora. Naquela noite abafada de sexta-feira, eu cheguei do trabalho com as pernas doendo mais do que de costume. A idade cobra um preço, e eu já aceitei que alguns dias pesam mais que outros. Mas mesmo cansada, eu decidi passar na farmácia antes de ir para casa. Precisava comprar meu remédio de pressão, que anda subindo cada vez que tento engolir os problemas da minha família. O relógio marcava quase 11 da noite. As ruas estavam vazias, iluminadas pelos postes antigos que piscavam como se estivessem prestes a apagar. Um vento quente empurrava folhas secas pelo chão e eu, com a bolsa apertada contra o peito, seguia meu caminho habitual. Mas foi ali, exatamente na esquina da farmácia, que meu mundo desabou. Eu bati os olhos numa cena que me atravessou como uma lâmina. Um corpo encolhido no chão, e outro logo ao lado, pequeno, frágil, coberto por um casaquinho rosa. Meu coração travou. Eu dei 2 passos para frente, hesitei, e então reconheci a silhueta maior. Meu filho, meu único filho, o menino que eu carreguei no colo com tanto orgulho. O homem que tentei preparar para o mundo, mesmo sem saber como me preparar para as próprias quedas. Ele estava dormindo no chão da calçada, com o rosto apoiado numa mochila rasgada. E minha neta, minha pequena Isadora, deitada colada ao peito dele, como se buscasse proteção contra o frio da madrugada. Eu senti minhas pernas amolecerem. O remédio quase caiu da minha mão. Meu Deus! Sussurrei, avançando com o coração disparado. Meu Deus, Rodrigo! O que é isso? O que fizeram com você? Ajoelhei-me ao lado deles. A cena era tão dolorosa, tão absurda, tão violenta em silêncio, que por alguns segundos eu não consegui respirar. O rosto do meu filho tinha marcas roxas, um corte leve perto da sobrancelha, a camisa suja de poeira e sangue seco. Minha neta dormia com o rosto encostado no peito dele, segurando com força a gola da camisa do pai. Aquilo me matou por dentro. Aquele gesto de desespero infantil me feriu mais do que qualquer palavra poderia ferir. Mãos trêmulas, toquei o ombro dele. Rodrigo, meu filho, acorde, pelo amor de Deus. Ele se mexeu devagar, como se estivesse emergindo de um sono profundo e doloroso. Abriu os olhos com dificuldade, olhos vermelhos, inchados, derrotados. Quando viu meu rosto, piscou várias vezes, como se não acreditasse. Mãe! A voz dele falhou. O que a senhora está fazendo aqui? Eu quase não consegui responder. Eu vim comprar remédio e te encontrei assim. Rodrigo, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Ele respirou fundo. Os lábios tremiam. A mão dele apertou a de Isadora, ainda dormindo. E então ele desabou. Mãe! Eles me bateram. Meu sangue gelou. Quem? Minha voz saiu rasgada. Rodrigo fechou os olhos, como se dizer a verdade fosse um esforço físico. A Ana e o amante dela. O mundo pareceu girar, como se tudo tivesse perdido equilíbrio. Ana, minha nora. A mulher que eu acolhi como filha. A mulher que jurei defender, que ajudei, que incentivei, que amei como família. Rodrigo continuou soluçando. Eles me expulsaram de casa, da casa que a senhora comprou, da casa onde a Isadora nasceu, da casa onde eu coloquei cada tijolo com a ajuda da senhora. Eu senti uma onda de calor subir pelo meu rosto. Não era calor do clima, era raiva, raiva pura, raiva ancestral, raiva de mãe. Expulsaram? Como assim? Perguntei com dificuldade, porque minha voz parecia presa na garganta. Rodrigo respirou fundo, tentando falar sem acordar a filha. O amante dela, ele estava na nossa casa. Eles acham que eu não sabia, mas eu já desconfiava. Hoje eu cheguei mais cedo e encontrei os dois. Quando questionei, eles ficaram agressivos. Ele me empurrou. Depois, me bateu. A voz dele começou a tremer. E ela ajudou ele, mãe. Ela me chamou de fracassado. Disse que eu não era homem para manter uma família. Disse que eu estava ocupando espaço, que a casa não era minha. Eu apertei os punhos. A casa é sua sim. Eu comprei para você. Está no seu nome. Eles rasgaram os papéis, mãe. Rasgaram na minha frente.
Disseram que eu não tinha direito a nada, que eles iam viver lá, que eu fosse embora com minha filha e não voltasse nunca mais. Meu peito queimou. Um fogo subiu pela minha espinha. Eu olhei para Isadora, a pequena inocente dormindo no chão sujo, e senti meu coração quebrar em 1000 pedaços. Meu filho, por quanto tempo você está aqui? Desde a tarde, respondeu ele chorando. Tentei ir para a casa de um amigo, mas ele não estava. Tentei ligar para a senhora, mas meu celular caiu no chão e quebrou quando ele me empurrou. Eu senti meu corpo tremer inteiro. Meu filho estava dormindo no chão. Minha neta estava dormindo no chão. E tudo isso, causado pela mulher que eu acolhi dentro da minha família. Foi nesse instante que algo dentro de mim se transformou. Algo que eu não sabia que ainda existia. Eu peguei Rodrigo pelo braço, com firmeza, mas sem agressão, e o puxei para levantar. Levante daí. Ele olhou para mim confuso. Mãe, a gente não tem para onde ir agora. Levante. Minha voz saiu tão forte que até eu estranhei. Ele obedeceu. Peguei Isadora no colo com todo o cuidado do mundo. Ela murmurou algo baixinho, mas não acordou. Ajeitei seu casaco, beijei sua testa e a segurei firme contra meu peito. Depois olhei nos olhos do meu filho, olhos perdidos, machucados, destruídos, e disse, sem tremor, sem medo, sem dúvida: nós vamos lá agora. Rodrigo arregalou os olhos. Mãe, eles podem... Eu disse que nós vamos lá agora. Minha voz não permitia discussão. Ele respirou fundo e assentiu. E ali, naquela calçada suja, com minha neta no colo e meu filho ferido ao meu lado, eu jurei uma coisa. Eu iria até o fim. Por eles, pela minha dignidade, pela verdade. E, principalmente, para fazer aquela mulher, aquela traidora, entender exatamente quem eu sou. Porque mexer com a minha família é uma coisa, mas mexer com meu filho e minha neta é declarar guerra. E eu sei lutar. Caminhamos pela rua com passos lentos, quase arrastados, mas cheios de uma determinação que queimava como fogo dentro de mim. Rodrigo mancava de leve, segurando a cintura, protegendo um dos lados do corpo onde provavelmente levara o golpe mais forte. Eu observava cada movimento dele e sentia uma mistura de ódio e dor subindo pela minha garganta. Como uma mulher, como a Ana, foi capaz de fazer isso com o próprio marido? Com o pai da própria filha? Com o homem que dividiu a vida com ela por 11 anos? Eu apertava Isadora no colo com cuidado, como se meus braços fossem a única barreira do mundo capaz de protegê-la do horror que ela tinha testemunhado naquele dia. A respiração dela era lenta, tranquila, ainda alheia à dimensão da tragédia que se abateu sobre sua família. Rodrigo caminhava em silêncio ao meu lado, respirando pesado. O silêncio dele não era simples. Era o silêncio de quem tenta manter a dignidade com os restos do orgulho, de quem tenta não desabar, de quem tenta ser forte. Só que o corpo não deixa. Andamos por quase 3 quarteirões antes que ele finalmente falasse. Mãe. Ela mudou. A voz dele saiu quebrada. Eu continuei andando, ouvindo. A Ana não era assim. Ele passou a mão pelo rosto, tentando enxugar lágrimas que insistiam em voltar. Ela era doce, mãe. Quando a gente começou a namorar, ela era calma, atenciosa, trabalhadora. Eu achava que tinha encontrado uma parceira de vida. Ele engoliu seco. Eu juro que ela não era esse monstro. Eu respirei fundo, olhando para a frente. As pessoas mostram quem são depois que ganham espaço, Rodrigo. E algumas mostram quem são quando percebem que o outro está vulnerável. Ele baixou a cabeça. A Ana começou a mudar quando Isadora nasceu. Ficou mais fria, distante. Começou a falar que eu não era ambicioso, que eu não fazia dinheiro suficiente, que eu devia trabalhar mais, que eu devia ser alguém diferente. Ele suspirou, exausto. Eu tentava, juro que tentava, mas nada era suficiente, nada. Eu o conhecia. Rodrigo sempre foi um homem bom, dedicado, trabalhador. Nunca bebeu, nunca saiu em festa, nunca deixou de cuidar da casa ou da filha. E mesmo assim, Ana o esmagou. E quando esse amante apareceu? Perguntei. Rodrigo respirou fundo, como quem se prepara para lembrar do pior. Acho que há uns 4 meses. Ela dizia que estava indo para a academia.
mas chegava em casa com cheiro de perfume que não era dela. Ou dizia que ia à casa da mãe, mas voltava de madrugada. Ele levantou os olhos para mim. Mãe, eu queria acreditar que era coisa da minha cabeça. Queria acreditar que ela só estava cansada. As lágrimas escorreram. Eu nunca imaginei que ela fosse capaz de me trair, muito menos de me machucar. Meu peito ardeu. E hoje? Perguntei, mesmo sabendo que a resposta iria doer. Rodrigo engoliu seco. Hoje eu cheguei mais cedo do trabalho. Queria fazer uma surpresa para ela e para Isa, preparar um almoço. A voz falhou. Quando abri a porta, encontrei ele, sentado no meu sofá, sem camisa. E ela, mãe, ele passou a mão no rosto, a vergonha queimando como ácido. Ela estava rindo com ele, rindo, como nunca riu comigo nos últimos anos. Eu fechei os olhos por um instante. Os 5 segundos de silêncio foram como soco. Quando me viram, ficaram irritados. Ele levantou, veio para cima de mim, dizendo que eu era um derrotado, um inútil, que não dava conta de manter uma casa. Rodrigo apontou para as próprias costelas. Ele me empurrou primeiro. Eu tentei me defender, mas ele era mais forte. E a voz se quebrou. E ela, mãe, a Ana, ela gritava com ele para me bater mais. Dizia que eu estava atrapalhando a vida dela, que eu era um peso morto. Um soluço escapou. Ela disse que se arrependeu de ter casado comigo. Eu parei no meio da calçada. Fiquei imóvel. O mundo ficou silencioso por um instante. Não existe dor maior para uma mãe do que ver seu filho desabando por dentro diante de você. Não existe raiva maior do que saber que alguém o destruiu intencionalmente. Não existe ferida mais profunda do que ver sua família ser esmagada por maldade. Rodrigo, falei, com a voz pesada, você não merecia isso. Ele balançou a cabeça, em negação. Eu sei, mãe, mas eu amo ela. Ainda amo. E isso me mata por dentro. Eu toquei o rosto dele com a mão livre. Amar não significa se destruir. Amar não significa aceitar humilhação. Amar não significa sofrer sozinho. Ele respirou fundo, se recompondo. Eles rasgaram meus documentos, mãe. Me expulsaram. Me ameaçaram. Disseram que se eu voltasse, chamariam a polícia dizendo que eu estava agredindo ela. As lágrimas voltaram. E eu não tenho nada, nada. Apertei a mão dele. Você tem a mim. Rodrigo soltou o ar devagar, como se estivesse soltando também um pouco da dor. Continuamos andando. A casa que eu tinha comprado para ele, com 3 quartos, pequena mas aconchegante, ficava agora a poucos metros. Eu a reconhecia de longe. A fachada creme, o portão baixo de ferro, o jardim que eu mesma ajudei a plantar quando Isadora nasceu. E agora, ali dentro, estava a mulher que destruiu meu filho. O amante, a farsa, a crueldade. Eu sentia cada passo se transformar em tensão. Minha respiração ficou mais firme, meu coração mais pesado. Meus braços seguraram Isadora com mais cuidado. Agora, ela era minha responsabilidade. Quando chegamos em frente ao portão, Rodrigo parou. Ele tremia. Mãe, se a senhora quiser, eu volto outro dia. Eu não quero que ela falte com respeito com a senhora. Eu não quero... Rodrigo. Virei o rosto para ele, séria. Você está com medo? Ele engoliu seco. Estou, pois guarde isso. Transforme. Meus olhos encontraram os dele. Hoje você vai ver do que uma mãe é capaz quando mexem com seu filho. Ele ficou em silêncio. Eu apertei o portão e empurrei. E assim, à meia-noite daquela sexta-feira pesada, eu entrei na casa que comprei. A casa que sustentou minha família. A casa que agora estava sendo usada como palco de traição e violência. Mas antes de cruzar a porta, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Eu não sairia dali sem justiça. O que Ana fez ao meu filho e ao futuro da minha neta não ficaria impune. E ela, aquela mulher que achava que podia pisar na minha família, iria aprender exatamente quem era Dolores Andrade. O portão rangeu quando empurrei, como se protestasse contra o que estava prestes a acontecer. A noite estava pesada, carregada, silenciosa demais para uma casa que sempre teve cheiro de comida fresca e risadas infantis. Agora parecia um lugar estranho, escuro, frio, violado. Rodrigo parou atrás de mim com medo nos olhos, medo real, medo marcado pelos hematomas, medo que o fazia parecer um menino outra vez. O primeiro instinto de uma mãe é proteger, mas naquela noite o meu instinto era lutar. Ajeitei Isadora no meu colo.
Segurei firme sua cabecinha contra meu peito e caminhei até a porta da sala, que estava entreaberta, como se alguém tivesse saído às pressas, ou como se ninguém se importasse em fechar, porque não temia ser invadido. Empurrei a porta com a ponta do dedo. A luz da sala estava acesa. E lá dentro, sentados no sofá que eu comprei, bebendo cerveja gelada como se fossem os donos do mundo, estavam Ana, minha nora, com os cabelos soltos, a maquiagem ainda impecável, o olhar arrogante, as pernas cruzadas como se fosse a dona da casa, e o amante, um homem alto, forte, com barba por fazer e expressão de deboche, aquele mesmo que levantou a mão contra o meu filho. A sala tinha cheiro de cigarro. E música baixa tocava no celular sobre a mesa, um completo desrespeito. Quando Ana me viu, arregalou os olhos. Depois, ergueu o queixo devagar e sorriu com um canto da boca. Um sorriso que eu nunca tinha visto. Um sorriso que escondia veneno. Mas olha só, disse ela, levantando devagar. Quem resolveu aparecer? A dona da casa. A forma como ela disse dona da casa foi como um tapa no meu rosto. Deboche, sarcasmo, insolência. O amante virou a cabeça, me analisando com desprezo. Achou um lugar para dormir, veia? Perguntou ele rindo. Porque na calçada estava ruim, né? Meu sangue ferveu. Eu senti minhas orelhas queimarem. Mas me mantive firme, respirando fundo. Rodrigo entrou logo atrás e Ana bufou de irritação. Ah, não, disse ela, jogando as mãos para cima. O fracassado voltou. Ela se aproximou dele com a postura arrogante de quem se sente segura da impunidade. Eu não deixei claro? Perguntou o dedo em riste. Você não pisa mais aqui. Eu já falei. Você tá fora da minha vida. Eu quero divórcio. E rápido. Eu vou viver minha vida com o Jonas agora. A Isadora vai ficar comigo e você vai sumir. Eu apertei Isadora no colo. Rodrigo recuou um passo, ferido demais para reagir. Mas eu dei um passo à frente. A Isadora vai ficar com você? Questionei, com a voz baixa e perigosa. Ana ergueu o queixo. Claro que vai. Eu sou a mãe. Você acha que um juiz vai dar a guarda para um homem que dorme na rua? Eu soltei uma risada curta, uma risada sem humor nenhum. Ele dormiu na rua porque você e seu amante bateram nele e o expulsaram da casa. Minha voz cortou o ar como faca. Ana congelou por um segundo. Depois riu. Prova. Ela cruzou os braços. Cadê a prova, Dolores, hein? Quem vai acreditar num velho covarde? Além do mais, a casa é minha. Eu dei um passo ainda mais perto. A casa é do Rodrigo. Eu comprei para ele. Tenho escritura. Ana abriu um sorriso venenoso. Tinha. Ela ergueu o dedo, balançando-o no ar. Aqueles documentos não existem mais, Dolores. Rasgamos tudo, no olho do seu filhinho. Eu olhei para Rodrigo, que baixou a cabeça, envergonhado e humilhado. Aquilo me encheu de uma raiva tão intensa que senti vontade de avançar, mas eu precisava de controle. Eu estava diante de duas pessoas sem limites, e Isadora estava no meu colo. O amante levantou-se, caminhou até nós e parou perigosamente perto. Ele me olhou de cima a baixo, como se eu fosse irrelevante. Olha, dona, disse ele com tom ameaçador. Vocês não têm mais nada aqui. Entendeu? Nada. Essa casa é nossa agora. Eu tô com a Ana, e vocês dois têm que vazar. A forma como ele disse vazar quase me fez perder o controle da respiração. Eu o encarei. Você bateu no meu filho? Ele sorriu, orgulhoso. E daí? Meu corpo inteiro tremeu. Minhas mãos suaram. Meu coração parecia um tambor preso no peito. Mas minha voz saiu firme. E você acha que isso vai ficar barato? Ana avançou. A senhora não vai fazer nada. Ela bateu no próprio peito. Sabe por quê? Porque tudo o que tem aqui é meu. Eu mandei ele embora. Ele não tem direitos. Ele é inútil. É inferior. E você não tem poder nenhum. A cada palavra, Rodrigo murchava um pouco mais. E eu crescia por dentro. Ai, você sabe por que ele não tem nada? Ela continuou, com a voz carregada de ódio. Porque ele é fraco. Porque você criou ele fraco. Criou como um bebê mimado, sempre ajudando, sempre mimando. E olha aí, olha o resultado. Ela se aproximou do meu rosto. A culpa é sua, Dolores. Ela acusou. Ela me tocou. Ela tentou arrancar minha dignidade com palavras afiadas. E foi ali, naquele instante, que eu percebi. Ana não era apenas uma mulher ruim. Não era apenas uma esposa traidora.
Não era apenas manipuladora, ela era cruel. Cruel de forma calculada. Cruel da forma mais perigosa. Aquela que destrói devagar e saboreia cada pedaço. Essa mulher estava tentando arrancar a alma do meu filho. E enquanto ela falava, enquanto ela cuspia veneno, eu reparei algo que me gelou o sangue. Sobre a mesa de centro, entre latas de cerveja e cinzas de cigarro, havia um papel amassado. Eu reconheci aquele papel imediatamente. Mesmo sujo, mesmo rasgado nos cantos. Era uma xerox da escritura da casa. Eles não rasgaram tudo. Eles guardaram uma cópia. Para quê? Para usar contra Rodrigo? Para falsificar? Para tentar passar tudo para o nome dela? A cópia estava parcialmente encoberta, mas eu vi o suficiente. E ali, naquele instante, eu entendi. Ana não queria apenas se livrar do meu filho. Ela queria roubar a casa. Queria destruir a dignidade dele. Queria eliminar qualquer prova de que ele tinha direitos. Ana percebeu meu olhar e sorriu. Viu? Ela sussurrou, venenosa. Você não tem ideia do que estou fazendo, nem do que ainda vou fazer. O amante gargalhou. Rodrigo começou a chorar baixinho. Isadora apertou minha blusa no peito, ainda dormindo. Foi então que algo dentro de mim, algo ancestral, materno, brutal e poderoso, despertou. Eu dei um passo à frente, encarei Ana nos olhos e disse, com a voz mais firme da minha vida: Você mexeu com a pessoa errada. Ela riu. Ah, é? E o que a velhinha vai fazer? Eu aproximei meu rosto do dela, tão perto que ela recuou um passo. Eu vou arrancar você dessa casa. Não com gritos, não com briga, não com as mãos. Falei baixinho, como um aviso divino. Eu vou arrancar você com a lei. Ana abriu a boca para responder algo, mas eu a interrompi. E quando você perceber, cada palavra saiu afiada. Vai ser tarde demais. O amante deu um passo na minha direção. Rodrigo tentou intervir. Não toca nela, disse ele, ainda com medo. Mas eu ergui minha mão. Rodrigo, só isso. E ele parou. Eu estava diante do dois, sozinha, com minha neta no colo. E ainda assim, eu era a pessoa mais forte naquela sala. Eu respirei fundo, virei as costas e anunciei. Esta casa vai voltar para quem é de direito. E vocês vão sair daqui. Ana riu alto, histérica. Ah, é? Quem vai tirar a gente? Eu me virei para ela, olhar firme. Eu, porque a guerra tinha começado. E eu não pretendia perder. Saí daquela casa com o coração em chamas, mas a mente lúcida. Eu sabia que se ficasse ali por mais 5 segundos, teria feito algo que me colocaria atrás das grades. E não era isso que eu queria. Eu não podia me dar ao luxo de perder o controle. Não quando eu tinha meu filho ferido ao lado e minha neta dormindo no meu colo. A porta se fechou atrás de mim com um estalo seco. Rodrigo ficou parado na calçada, sem saber o que fazer, respirando fundo como alguém que tenta manter o próprio corpo em pé por pura força de vontade. Mãe, ele disse com voz fraca, para onde a gente vai? Eu olhei para ele. Depois, olhei para Isadora, que dormia profundamente, alheia à tempestade, e respondi, para casa, a minha casa, onde vocês sempre terão lugar. Rodrigo engoliu seco. Havia alívio, mas também vergonha. Eu não quero atrapalhar. Atrapalhar? Interrompi, incrédula. Rodrigo, o seu lugar é comigo. Você foi jogado para fora da casa que eu comprei. Você foi humilhado, você foi machucado. E a sua filha está dormindo no meu colo porque sua esposa... Eu respirei fundo, tentando controlar o ódio. Porque a sua esposa esqueceu o significado da palavra mãe. Ele abaixou a cabeça. Eu sinto muito, mãe. Não sinta. Eu toquei o ombro dele. Quem tem que sentir é ela. Caminhamos até minha casa. 4 quarteirões que pareceram um oceano. Cada passo era pesado, mas necessário. Eu sentia que aquele trajeto estava marcando um antes e um depois na vida do meu filho. E na minha também. Quando chegamos, abri a porta com cuidado para não acordar Isadora. Levei-a direto para o meu quarto e a deitei com carinho, cobrindo-a com o lençol mais macio que eu tinha. Ela suspirou, virou de lado, abraçou o travesseiro e dormiu. Rodrigo ficou parado perto da porta, como se tivesse medo de entrar. Mãe, eu não sei como agradecer. Rodrigo, falei firme. Hoje você não agradece. Hoje você descansa, porque amanhã nós vamos lutar. Ele hesitou. Lutar? Contra quem, mãe? Eles têm tudo. Tem a casa, tem os documentos, tem... Eu me aproximei. Rodrigo, você ainda não entendeu. Eles acham que tem tudo.
Porque acham que você está sozinho, mas você não está. E quando uma mãe entra numa guerra, ninguém vence contra ela. Ele respirou fundo, tentando se recompor. Eu não queria que isso tivesse chegado nesse ponto. Não foi você quem levou ao extremo, respondi. Foi ela e o amante. E a falta de caráter de ambos. Rodrigo se sentou no sofá, as mãos cobrindo o rosto. Ele estava exausto, fisicamente machucado, emocionalmente destruído. Eu sentei ao lado dele e perguntei: Rodrigo, me diga a verdade. Desde quando você sofre? A pergunta ficou no ar, pesada como um céu carregado antes de uma tempestade. Ele demorou para responder. Muito. Até que finalmente, desde o ano passado, meu peito apertou. O ano passado? Sussurrei, com choque e dor. Ele murmurou. Depois que Isadora fez 4 anos, a Ana começou a me desprezar, me xingar, dizer que eu era inútil, que eu ganhava pouco, que ela merecia um homem melhor. Ele respirou com dificuldade. No começo eu achava que era estresse, depois percebi que era constante, e quando eu tentava conversar, ela virava aquilo contra mim. Eu senti um tremor nas mãos. Mom, por que você nunca me contou? Ele olhou para baixo. Porque eu tinha vergonha. A voz dele saiu baixa. Vergonha de admitir que minha esposa me tratava assim. Vergonha de você descobrir que a família que construí estava desmoronando. E mais do que isso, eu tinha medo de perder minha filha. Meu coração partiu. E aquele homem, quem é ele? Perguntei, tentando manter a calma. Rodrigo respirou fundo. O nome dele é Jonas. Ele trabalha com ela. Começou como amigo, depois ficou muito próximo. Eu tentei alertar, mas ela dizia que eu estava paranoico. Uma lágrima caiu. Hoje, quando ele me bateu, eu percebi que muita coisa já estava combinada entre eles. Ele engoliu seco. Eles queriam que eu reagisse, mãe. Queriam que eu encostasse a mão nele para me acusarem de agressão, para tirarem Isadora de mim. Meu corpo inteiro gelou. Rodrigo, isso é sério demais. Eu sei, respondeu ele derrotado. E o pior, ele balançou a cabeça. O pior é que eles rasgaram a escritura. Eu não tenho como provar que a casa é minha. Eu respirei fundo. Rodrigo, a escritura que eu te dei está destruída? Ele assentiu. Eu guardava na gaveta do quarto. Eles rasgaram na minha frente. Me aproximei. Mas você não sabe, meu filho. Minha voz ficou mais baixa, intensa. Eu tenho uma segunda via. Os olhos dele se arregalaram. O quê? A escritura original registrada no cartório sempre ficou comigo. O que você tinha era apenas uma cópia. A prova principal está guardada no meu cofre, dentro do meu armário. Ele cobriu a boca, emocionado. Mãe, você me salvou. Eu te salvei antes mesmo de você saber que precisava ser salvo, respondi, com a voz firme. E agora, Rodrigo, me levantei. Você vai reaver a sua casa. E mais do que isso, vai reaver a sua dignidade. A madrugada avançava quando Rodrigo finalmente dormiu, exausto, encolhido no sofá, respirando fundo, como alguém que finalmente consegue descansar depois de horas de terror. Eu o cobri com um cobertor e fui até o meu quarto. Isadora dormia tranquila, e eu me sentei na beira da cama, olhando para os 2 pedaços da minha vida que eu amava mais do que tudo, e fiz outra promessa silenciosa. Eu não deixarei que ninguém humilhe minha família. Eu não deixarei que ninguém roube o que construí com minhas mãos. Eu não deixarei que Ana destrua o que resta da nossa paz. Mas enquanto eu fazia essa promessa, algo dentro de mim começou a se mexer. Um pensamento que eu tentei ignorar por dias. Um detalhe que parecia pequeno, mas que agora fazia sentido demais. A mudança de comportamento de Ana, a frieza repentina, as exigências, as agressões emocionais, o amante e algo mais, dinheiro. Ela sempre falava de dinheiro. Rodrigo nunca suspeitou. Mas eu conheço as pessoas. Eu conheço a maldade. Eu conheço o olhar de quem tem um plano escondido. E naquele instante, olhando a lua pela janela, senti uma certeza atravessar meu peito. Ana e o amante não queriam apenas expulsar Rodrigo. Eles queriam algo maior, muito maior. E eu iria descobrir. Nem que isso custasse cada gota da força que eu ainda tinha. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho a crescer e nos permite continuar trazendo histórias reais, emocionantes e cheias de justiça como esta. Agora, respire fundo, porque o que vem a seguir começa a virar o destino desta família. Acordei com a luz da manhã atravessando as frestas da cortina.
Meu corpo estava pesado, como se a noite anterior tivesse colocado um saco de pedras dentro do meu peito. Levantei devagar, sentindo as juntas reclamarem, e fui direto até a sala. Rodrigo ainda dormia no sofá, encolhido, com o rosto virado para a almofada, como se tentasse se esconder do mundo. Eu o observei por alguns segundos. Era impossível não lembrar do menino que corria pelos corredores da antiga casa, com os cabelos desgrenhados e joelhos ralados, gritando: "Mãe, olha eu!", enquanto saltava por cima das cadeiras. Como chegamos a isso? Como um adulto tão bom, tão trabalhador, tão dedicado, pôde cair nas garras de alguém como Ana? Suspirei. Depois fui ao meu quarto. Isadora estava acordada, sentada na cama, abraçada ao travesseiro. "Vovó", disse ela com a voz miúda, "cadê a mamãe?" Meu coração se partiu. Eu me sentei ao lado dela e acariciei seu cabelo. "A mamãe está resolvendo algumas coisas, mas você vai ficar comigo um tempinho, tá bom?" Ela assentiu devagar. "Papai chorou", murmurou. Eu vi. Engoli seco. "Eu sei, meu amor, mas o papai está aqui agora. Ele vai ficar bem." Isadora me abraçou com força. Era um abraço de criança, mas dizia tantas coisas que nem todas as palavras do mundo poderiam traduzir. Depois de preparar o café para Rodrigo e um copo de leite quente para Isa, sentei-me à mesa para pensar. E pensar, naquela manhã, doía. Ana tinha ido longe demais. Expulsar Rodrigo, bater nele, rasgar documentos, tomar a casa, traí-lo com um homem dentro do próprio lar, humilhar, machucar, destruir. Mas o que me deixava inquieta era o que eu percebi na mesa da sala noite passada. Aquela cópia da escritura, aquela forma como ela sorriu, aquela postura de quem já sabe o que vai fazer. Alguma coisa não se encaixava. Ana não parecia apenas uma mulher apaixonada por outro homem, e nem apenas uma pessoa cruel. Ela parecia alguém com um plano, e um plano grande, algo premeditado, pensado, organizado, e lembrei das palavras dela. "Você não faz ideia do que eu estou fazendo, nem do que ainda vou fazer." Arrepios subiram pelo meu corpo. Rodrigo entrou na cozinha devagar, como se estivesse pisando em cacos de vidro. "Mãe, desculpa te acordar ontem." Ele esfregou os olhos. "Eu não queria que a senhora se envolvesse." "Rodrigo", respondi, servindo-lhe um pouco de café. "Eu sempre estive envolvida, desde o dia em que você nasceu." Ele sorriu triste. E então veio a pergunta que eu sabia que viria. "Mãe, a gente pode voltar lá hoje? Para pegar minhas coisas?" Fechei os olhos por um instante. "Dependendo do que acontecer, você não vai pegar só suas coisas, vai pegar de volta sua casa." Rodrigo balançou a cabeça. "Eu ainda não entendo, mãe. Como ela pôde me expulsar assim?" Ele olhou para as próprias mãos. "A Ana, ela mudou tão do nada. Como que uma pessoa vira isso?" Eu respirei fundo e só respondi com uma frase. "Ela não mudou do nada. Ela planejou." Rodrigo abriu os olhos assustado. "Planejou?" "Sim", respondi. "Eu acredito que essa mudança dela começou antes mesmo do amante aparecer." Ele franziu o rosto. "Mas como? Por quê?" Eu coloquei o café sobre a mesa e entrelacei os dedos. Era hora de revisitar o passado. O passado que muitos ignoram, mas que sempre revela mais do que imaginamos. "Rodrigo, você lembra quando ela pediu para você colocar o carro no nome dela?" Ele arregalou os olhos. "Lembro. Ela disse que era por segurança, porque eu dirigia muito para o trabalho." "E quando ela pediu para você colocar o plano de saúde dela como dependente? E aumentar o valor da pensão da mãe dela?" Rodrigo ficou pálido. "A senhora acha que..." "Acha?" interrompi, indignada. "Rodrigo, ela vem te preparando para isso há anos. Primeiro tirou pequenas coisas, pequenos controles, pequenos poderes. Depois começou a te enfraquecer emocionalmente. Mas isso seria muito cruel, mãe." "Ela é cruel", respondi, encarando-o nos olhos. "E pessoas cruéis fazem isso. Elas corroem devagar, elas tiram sua confiança, sua autoestima, até que um dia você se vê dormindo na rua e acha que mereceu." Rodrigo começou a respirar rápido. Eu percebi o início de um ataque de pânico. "Ei", toquei seu braço. "Respira comigo." Ele respirou. "Isso não é sua culpa. Escute bem. Você foi enganado, manipulado, ferido, mas você não é fraco." Parei. "Fraco é quem precisa destruir alguém para se sentir forte." Ele assentiu, lágrimas escorrendo. "Mãe, e se ela nunca me amou?" Eu apertei sua mão. "Então ela perdeu a chance de ser amada por você. E isso é problema dela, não seu."
Isadora entrou na cozinha nesse momento, esfregando os olhos. Rodrigo se levantou rápido, enxugando o rosto, mas ela percebeu. Papai, você está chorando? Ele se ajoelhou diante dela e a abraçou forte. É choro de alívio, meu amor, porque agora a gente está seguro com a vovó. Isadora sorriu e beijou a bochecha dele. E foi ali, naquela cena simples, que eu tomei minha decisão final. Hoje começaremos a virada. Levantei-me da mesa. Rodrigo, ele olhou para mim. Hoje vamos ao cartório. Para quê? Para pegar a segunda via da escritura e registrar uma notificação. Vamos iniciar um processo. Vamos provar que você é o dono legítimo da casa. Ele ficou em choque. Mãe, isso é sério demais. Sério foi o que ela fez ontem, respondi. E então acrescentei. E mais uma coisa, Rodrigo. Eu tenho quase certeza de que a Ana está envolvida com alguém além desse amante. Alguém que conhece documentos. Alguém que orientou ela. O olhar dele se arregalou. E eu vou descobrir quem é. Ele respirou fundo. A senhora acha que tem alguém por trás? Não acho. Eu sei. A Ana não tem inteligência emocional suficiente para montar esse esquema sozinha. Alguém a orientou. E eu vou descobrir quem, custe o que custar. Rodrigo segurou minha mão com força. Mãe, eu tenho medo. Eu sorri, mas um sorriso firme de mulher que já se reconstruiu muitas vezes. Rodrigo, meu filho, a coragem não é o oposto do medo. A coragem é fazer mesmo com medo. Ele enxugou o rosto. E foi assim que começamos o dia. Com dor, sim. Com raiva, sim. Com medo, sim. Mas também com uma fagulha de força. E era essa fagulha que mudaria tudo. Saímos de casa às 10 da manhã. Eu, Rodrigo e Isadora. Quando dobramos a esquina, Rodrigo ficou tenso. Mãe, ali na frente, ele apontou discretamente. Do outro lado da rua, parada encostada num carro preto, estava ela, Ana, com óculos escuros, braços cruzados e um sorriso frio, como se estivesse nos esperando, como se soubesse exatamente que estávamos prestes a reagir. Mas o pior não foi vê-la. O pior foi ver quem estava ao lado dela. Um homem mais velho, terno impecável, olhar calculista. E eu o reconheci imediatamente. Era um advogado. E naquele instante eu entendi. Ana não estava apenas reagindo. Ana estava se antecipando. Ela estava pronta para o contra-ataque. E isso significava que ela tinha algo escondido. Algo grande. Algo que poderia colocar tudo em risco. Quando vi Ana parada na esquina, com óculos escuros, postura arrogante e aquele sorriso frio estampado no rosto, senti o estômago girar. Ela parecia outra pessoa, ou talvez estivesse finalmente mostrando quem realmente era. Ao lado dela, o homem de terno escuro tinha expressão rígida e calculista. Não era o amante. Não tinha a postura bruta de Jonas. Aquele ali era diferente. Era frio, tranquilo demais. O tipo de homem que destrói vidas com uma assinatura. Rodrigo travou na calçada. Mãe, ela nos seguiu? Não, respondi sem tirar os olhos da cena. Ela está esperando, porque Ana sabia. Ela sabia que a justiça estava vindo. E mulheres como ela nunca esperam a verdade chegar. Elas correm antes para tentar virar o jogo. Isadora apertou minha mão pequena dentro da minha. Vovó, quem é aquela ali? Suspirei. Uma pessoa que está fazendo mal ao seu pai, meu amor. Mas a vovó está aqui. Nada vai te machucar. Ela se escondeu atrás de mim. Ana tirou os óculos devagar. Que coincidência, hein, Dolores? A voz dela tinha veneno. Encontrar vocês bem aqui, logo hoje. O advogado se aproximou alguns passos, carregando uma pasta preta. Rodrigo engoliu seco. O que você está fazendo aqui, Ana? Ela sorriu. Adivinha? Depois cruzou os braços. Vim resolver as coisas. A vida andou, Rodrigo. Você precisa aceitar. O advogado deu um passo para a frente, abrindo a pasta. Senhor Rodrigo, disse ele com a voz calma demais. Estou aqui para comunicar oficialmente que a senhora Ana Ribeiro está entrando com pedido de divórcio imediato, guarda exclusiva da menor e uso integral do imóvel onde atualmente reside. Rodrigo empalideceu. Eu, porém, senti o sangue ferver. Uso integral do imóvel? Repeti, dando um passo à frente. A casa é dele. O advogado, sem perder a compostura, respondeu. A senhora se refere à escritura? Ele ergueu uma folha.
Infelizmente, o documento apresentado pelo seu filho consta como danificado e inconsistente, mas sua nora trouxe provas suficientes de que eu avancei um passo. Ela apresentou o quê? Ana sorriu abertamente. Apresentei a prova de que ele não tem direito nenhum à casa. Aliás, ela inclinou a cabeça para o lado. Nem a guarda da filha. Rodrigo respirou fundo, a voz falhando. Ana, o que você está fazendo? Por quê? Ela deu de ombros, com a frieza de quem fala de um objeto quebrado. Simples, você não serve mais. Isadora precisa de estabilidade. E eu preciso do meu espaço. Você sempre foi um peso, Rodrigo. Aquele peso saiu da boca dela como uma arma. Rodrigo quase caiu para trás. Mas eu já não sentia medo. Eu sentia indignação pura. Ana, falei com a voz firme. Você é uma mulher adulta. Tem direito de se separar. Mas expulsar, agredir e roubar a casa do pai da sua filha, isso tem outro nome. Ela sorriu, irônica. Justiça? Debochou. Até parece que alguém vai acreditar na palavra dele. O advogado completou. Infelizmente, há relatos de comportamento agressivo por parte do senhor Rodrigo. Rodrigo arregalou os olhos. O quê? Eu nunca encostei a mão nela. Nunca! Ana, com falsa fragilidade, colocou a mão no peito. Você me empurrou ontem, Rodrigo. O Jonas viu. Você me machucou. Eu tenho marcas. Meu coração congelou. Isadora se escondeu atrás da minha perna. Eu me aproximei de Ana, ignorando o advogado. Você está inventando agressão? Ela respondeu com frieza. Prova que é invenção. O advogado assentiu. Já protocolamos o pedido de medida protetiva. Rodrigo não pode se aproximar da residência até segunda ordem judicial. Rodrigo quase caiu. Eu o segurei pelo braço. Mãe, isso é mentira. Ela está dizendo que eu bati nela. Eu nunca faria isso. Eu sei que você nunca faria isso, respondi firme. Não precisa me convencer. Virei para Ana. E ela também sabe, tanto que precisou combinar uma história. O sorriso dela vacilou. Por um segundo, vi medo em seus olhos. Pequeno, mas real. Ela disfarçou rápido. Dolores, você não sabe nada. Sei o suficiente, respondi. Sei que você vem planejando isso há meses. Sei que você convenceu ele de que era incompetente. Sei que você preparou a casa para um golpe. Depois apontei para o advogado. E sei que você trouxe um especialista em arrancar direitos para tentar transformar seu crime em documento. O advogado pigarreou. Senhora, eu trabalho dentro da lei. A lei não tolera falsificação, doutor. Nem manipulação de provas, nem calúnia. Dei um passo à frente, firme. E eu vou provar tudo isso. Ana riu, nervosa. Ah, é? E vai começar por onde, Dolores? Hã? Acha que alguém vai acreditar numa velha histérica? Eu aproximei tanto meu rosto do dela que vi o reflexo da minha indignação nos olhos dela. Vou começar pela segunda via da escritura. A original. O sorriso dela morreu. O advogado ficou rígido. Rodrigo olhou para mim, surpreso. Ana abriu a boca, mas eu continuei. A cópia rasgada que vocês destruíram não tem valor. A original está comigo e está intacta. O advogado ficou pálido. Ana, pela primeira vez, perdeu o controle. Isso não importa, gritou. O juiz vai acreditar em mim. Eu tenho testemunhas. Ela ergueu o dedo. O Jonas vai dizer que você tentou me bater. Rodrigo recuou um passo, horrorizado. Ana, pelo amor de Deus, como você pode inventar isso? Ela virou para ele. Porque você merece. Você arruinou minha vida. Você é um inútil. Eu nunca deveria ter casado com você. Rodrigo fechou os olhos, como se cada palavra fosse uma facada. Eu não aguentei. Chega! A palavra saiu como um trovão. Ana recuou um passo, assustada. O advogado pigarreou novamente, desconfortável. Eu continuei. Ana, você já destruiu o casamento, já destruiu a confiança, já destruiu o respeito, mas agora está tentando destruir um pai. Apontei para Rodrigo. E está tentando destruir uma criança. Olhei para Isadora. Ela merece crescer sem medo, sem manipulação, sem mentiras. Ana apertou os punhos. Eu vou ganhar isso na justiça. Eu vou tomar tudo. A voz dela ficou trêmula. E você vai ver seu filho sozinho, pobre e derrotado. Rodrigo chorou. Eu dei um passo e disse pausadamente: não, ele não vai ficar derrotado, porque agora ele tem a mim e eu vou lutar por ele até o fim. Então me aproximei ainda mais, tão perto que senti o perfume enjoativo dela.
e declarei: Ana, você começou uma guerra que não sabe como terminar. O advogado puxou-a pelo braço. Vamos, Ana. Isso aqui está virando um espetáculo desnecessário. Mas antes de ir, ela me encarou com ódio profundo e sussurrou: Você não imagina do que eu sou capaz. Eu sorri, um sorriso frio, seguro. E você não imagina do que uma mãe é capaz. Ana arregalou os olhos, e pela primeira vez desde o início, eu vi medo verdadeiro. Quando eles foram embora, Rodrigo desabou no meio-fio, tremendo. Mãe, ela vai acabar comigo. Eu me agachei ao lado dele. Rodrigo, segurei seu rosto. Ela já acabou com tudo que podia. Mas agora é a nossa vez. Ele chorou. Isadora o abraçou. E eu senti. A virada começou. E o que Ana tentou destruir vai ser justamente o que vai derrubá-la. Voltar para casa depois do encontro com Ana e aquele advogado imundo foi como voltar de uma batalha. Meus passos estavam firmes, mas minha alma ardia. Não era apenas indignação, não era apenas tristeza, era propósito. Hoje eu tinha visto nos olhos da Ana algo que nunca tinha enxergado antes: medo. E você só coloca medo em alguém quando ameaça aquilo que essa pessoa mais teme perder: poder. Quando cheguei, Rodrigo entrou primeiro, abatido. Isadora correu para o quarto com seu ursinho rosa, talvez tentando voltar para o mundo onde a maldade dos adultos não existe. E eu fiquei sozinha por alguns segundos na sala, sozinha, mas com o coração queimando de determinação. Minha voz ecoou dentro de mim. Agora é guerra. E não uma guerra de gritos, não uma guerra de violência, mas a guerra das mães, a guerra da justiça. Sentei-me no sofá e deixei o silêncio da casa me envolver, mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio cheio de planos, de possibilidades, de respostas. Foi então que Rodrigo saiu do banheiro, o rosto lavado, os olhos inchados. Mãe, por que ela está fazendo isso? O que ela quer? Eu respirei fundo. Rodrigo, a Ana não está fazendo isso por emoção. Ela está fazendo por interesse. Ele franziu a testa. Interesse em quê? O olhar dele ainda era de menino perdido, mas dentro daquele olhar havia uma chama acesa. Ele não estava mais quebrado, estava acordando. Rodrigo, me responda uma coisa. Falei devagar, articulando cada palavra. A Ana mexia nas suas contas, no seu salário, nos seus documentos? Ele hesitou. Depois assentiu. Sim, ela organizava tudo. Dizia que eu não sabia administrar. Que eu era descontrolado. Engoliu seco. Ela até pediu para ser minha procuradora em algumas coisas. Disse que era para facilitar contas da escola da Isa. Meu sangue gelou. Procuradora? Apertei os olhos. Rodrigo, você assinou algum documento sem ler? Ele ficou imóvel, como se o passado tivesse acabado de abrir um buraco aos pés dele. Assinei, mãe. Ele passou a mão na cabeça. Eu assinei umas coisas rápido, confiando nela. Eu não sabia que ela ia fazer isso. Respirei fundo. Você foi vítima. Minha voz saiu firme. E vamos provar isso. Enquanto conversávamos, minha porta bateu de leve. Quase ignorei. Eu não estava de humor para visitas, mas algo me fez levantar. Havia algo naquela batida, não era agressiva nem ansiosa, era quase tímida. Quando abri, levei um susto. Mariana? A jovem estava ali, a vizinha da rua de trás, que sempre conversava com Isadora quando ia comprar pão. Ela segurava um envelope amassado e parecia nervosa. Eu a conhecia de longe, mas nunca imaginei vê-la na minha porta naquela noite. Dona Dolores, me desculpa aparecer assim, mas eu precisava falar com a senhora. Entre, querida. Respondi, abrindo espaço. Ela entrou devagar, segurando o envelope como quem carrega algo valioso ou proibido. Rodrigo, ao vê-la, se assustou. Mariana, o que você está fazendo aqui? Ela olhou para ele com pena. Eu fiquei sabendo, a voz dela falhou. Eu vi vocês passando hoje cedo. Eu vi sua mãe te segurando. Vi sua filha escondida atrás dela. Eu não pude ignorar. A garota tinha os olhos inundados de compaixão e de medo, mas medo por nós, não dela. Eu a aproximei. Sente-se, querida. Diga o que houve. Ela respirou fundo, tirou o envelope e colocou sobre a mesa. Isso estava na caixa de correio da casa de vocês ontem, mas a Ana não viu. O Jonas pegou e jogou no saco de lixo. Ela engoliu seco. Eu vi quando ele jogou. E peguei de volta. Rodrigo franziu a testa. O que é isso? Mariana abriu o envelope com mãos trêmulas. Eu senti o ar ficar pesado. E então ela puxou um documento oficial.
com selo jurídico, e um nome que me fez sentir o coração bater mais rápido. Protocolo de transferência de imóvel em análise. Minha respiração travou. Rodrigo arregalou os olhos. Meu Deus, Mariana explicou. Eles estavam tentando transferir a casa para o nome da mãe da Ana. Engoliu seco. Sem você saber. Rodrigo ficou branco. Eu apoiei as mãos na mesa, sentindo o chão sumir. Como assim, transferência? Ele sussurrou. Mariana continuou. Eu li esse documento, Dona Dolores. Eu sei que não devia, mas... Ela respirou fundo. Esse pedido foi feito há semanas. Antes mesmo dela assumir o caso com o Jonas. Antes de expulsar vocês. Antes de tudo. Rodrigo se sentou, as mãos no rosto. Eu fechei os olhos. Tudo fazia sentido agora. Tudo. Ana não havia simplesmente enlouquecido. Ela não estava apenas vivendo um romance destrutivo. Ela estava executando um plano. Um plano criado com antecedência. Um plano que envolvia procurador, assinaturas manipuladas, documentos destruídos, mentiras elaboradas, acusações falsas e agora transferência de bens sem consentimento. Eu abri os olhos lentamente e encarei Mariana. Você tem certeza disso, minha filha? Ela assentiu. Sim, e tem mais. Tirou outro papel. Esse aqui é um comprovante de depósito. Um depósito feito na conta da mãe da Ana. Passou o papel para mim. 20 mil reais, no mesmo dia em que o pedido de transferência foi protocolado. Rodrigo cobriu a boca com a mão. Aquilo era maior do que imaginávamos. Ana não apenas planejou a expulsão, ela estava vendendo a casa, planejando repassar tudo para a mãe e usando Rodrigo como bode expiatório de um golpe que já estava em andamento há meses. Eu respirei fundo, meu sangue parecia lava correndo por dentro. Mariana, murmurei, por que está nos ajudando? Ela enxugou uma lágrima. Porque minha mãe passou por algo parecido. A voz dela tremeu. Ela confiou no marido. Ele fez ela assinar papéis sem ler e quando percebemos, não tínhamos mais nada. Olhou para Rodrigo. Eu não podia deixar isso acontecer de novo com outra família. Não podia ficar calada vendo a Ana fazer isso. Eu toquei a mão dela. Obrigada, minha filha. Você não imagina o quanto isso significa. Rodrigo respirou fundo. E agora, mãe? O que fazemos? Eu fiquei de pé. Olhei para a janela. Vi o sol começar a descer lentamente e falei, com a voz mais firme da minha vida. Agora, Rodrigo, nós vamos lutar com a única coisa que eles não podem controlar, a verdade. E completei. Amanhã cedo, vamos ao advogado. Mas não desses comprados. Vamos procurar o melhor. Um que não tenha preço. Um que não tema Ana. Um que não tema o Jonas. Um que lute por justiça. Rodrigo assentiu. Mariana respirou aliviada. Minha neta dormia tranquila no quarto. E eu senti. A guerra virou. E Ana ainda não sabia. Mas logo ela descobriria. A noite caiu pesada sobre a cidade, mas dentro de mim havia uma luz acesa. Uma luz dura, quente, firme, como brasas que não se apagam. Depois que Mariana saiu, e depois que Rodrigo e Isadora finalmente dormiram, eu fiquei sentada na cozinha por horas, olhando para os documentos que ela nos entregou. A transferência do imóvel, o depósito misterioso, as assinaturas suspeitas. Tudo se encaixava com perfeição cruel. Ana não estava apenas vivendo uma traição impulsiva. Não era apenas uma mulher que se perdeu emocionalmente. Ela era uma estrategista do mal, uma pessoa que vinha agindo nas sombras, colhendo informações, manipulando situações e preparando cada detalhe do golpe que pretendia dar. E isso mexeu comigo de um jeito profundo, porque não mexia apenas com a casa, mexia com a história da minha família, com o futuro da minha neta, com a dignidade do meu filho. Eu apoiei as mãos na mesa e respirei fundo. Dolores, falei para mim mesma, agora você não pode errar. E eu sabia que a partir daquele momento, cada passo deveria ser calculado, cada palavra medida, cada movimento planejado. A partir dali, eu deixava de ser apenas mãe, passava a ser estratégica, passava a ser uma leoa em silêncio. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. Quando abri a porta, Rodrigo já estava sentado na sala, inquieto, com as mãos entrelaçadas. O rosto dele ainda carregava a dor, mas havia algo diferente. Ele não estava mais derrotado, ele estava pronto. Mãe, disse ele, a gente vai ao cartório hoje, né? Sim, coloquei a bolsa no ombro. Mas antes, vamos ao escritório do advogado. De quem? Sorri de leve. De um homem que nunca perde para a injustiça.
Rodrigo franziu o senho. A senhora conhece algum advogado assim? Conheço. Peguei as chaves. Conheço desde que ele era um rapaz começando a carreira. Ele me ajudou quando seu pai tentou tirar nossos bens no divórcio. As lembranças vieram como flashes distantes. Ele é honesto e não tem medo de gente suja. O nome dele é Caetano Prado. Rodrigo respirou fundo. Mãe, obrigado. Não agradece ainda. Olhei firme. A guerra só começou. O escritório de Caetano ficava numa rua discreta, em um prédio antigo. Não era luxuoso, e era exatamente por isso que eu confiava nele. Homens corruptos escondem ambição atrás de mármore. Homens íntegros trabalham sobre madeira velha. Bati na porta. Entre, ouvi a voz familiar. Quando entramos, Caetano levantou os olhos dos papéis e, ao me ver, abriu um sorriso sincero. Dolores Andrade. Ele se levantou. Faz anos que não te vejo. Infelizmente, Caetano. Estou aqui porque a vida voltou a me testar. Ele me examinou com olhos atentos, como sempre fazia. Rodrigo também o cumprimentou, tímido. O que houve? Perguntou Caetano sério, convidando-nos a sentar. E assim eu contei. Contei tudo. A expulsão, a agressão, a manipulação da Ana, o amante, a transferência do imóvel, a falsa medida protetiva, os depósitos, o documento rasgado e, por fim, os papéis entregues por Mariana. Caetano ouviu tudo em silêncio absoluto, a testa franzida, as mãos entrelaçadas, o olhar afiado. Quando terminei, ele respirou fundo. Dolores, Rodrigo. Ele empurrou os óculos na direção do topo do nariz. Vocês estão diante de um golpe patrimonial e dos mais sujos que já vi. Rodrigo arregalou os olhos. Golpe? Sim, confirmou Caetano. Isso não nasceu ontem, nem semana passada. Ele apontou para os documentos sobre a mesa. Esses depósitos, a procuração, a tentativa de transferência, isso começou antes da traição. Depois encarou Rodrigo. Seu erro, meu rapaz, foi confiar nela. Rodrigo baixou a cabeça, Toquei o ombro envergonhado. Não foi erro, foi amor, corrigi. O erro foi dela por trair esse amor. Caetano assentiu. Dolores tem razão. E mais, vocês têm uma vantagem enorme. Ele pegou a transferência amassada. Isso aqui é uma prova irrefutável de má-fé. Rodrigo engoliu seco. Eles podem ser presos? Caetano se recostou na cadeira, pensativo. Se comprovado que houve falsificação, agressão, destruição de documentos, perjúrio e tentativa de fraude patrimonial... Pausa. Sim, eles podem. Rodrigo respirou fundo, com um misto de alívio e medo, mas Caetano ainda não tinha terminado. Ele pegou outro papel e o deslizou para nós. Agora, preciso que você veja isso, Rodrigo. Rodrigo pegou o papel, confuso. Quando leu, seu rosto despencou. Meu Deus. Eu aproximei o rosto. Era um relatório. Um relatório assinado por alguém do trabalho do Jonas. E dizia que Jonas foi demitido há 3 meses por desvio de dinheiro. Rodrigo tremia. Ele foi demitido? Foi, confirmou Caetano. E não só isso, virou outra folha. A suspeita de que parte do dinheiro desviado foi parar na conta da mãe da Ana. Eu senti um arrepio subir pela minha espinha. Caetano, você está dizendo que... Ele respirou fundo. Que Ana e Jonas estão juntos, não apenas emocionalmente. Estão juntos financeiramente. Estão cometendo crimes. Rodrigo levou a mão ao peito. Respirava com dificuldade. Eu morava com 2 criminosos. E não sabia... Eu toquei seu braço. Rodrigo, nenhum criminoso usa crachá. Eles se escondem atrás da confiança das pessoas boas. Caetano limpou a garganta. Precisamos agir rápido. Olhou para mim. Dolores, você trouxe a escritura original? Assenti. Está comigo desde o dia em que comprei a casa. Ele sorriu de leve. Pois agora ela será a arma que Ana menos espera. Ele organizou os papéis, colocou clipes, anotou datas, rabiscou observações. Primeiro, vamos cancelar imediatamente qualquer tentativa de transferência. Segundo, vamos entrar com denúncia formal de falsa acusação. Terceiro, vamos solicitar medida protetiva contra o Jonas. Quarto, vamos abrir investigação de fraude. Quinto, vamos pedir retorno imediato de Rodrigo ao imóvel. Rodrigo ficou paralisado. Caetano, isso é possível? De verdade?
Com as provas certas, respondeu ele. Não só é possível. Ele sorriu. É inevitável. Eu fechei os olhos por um instante, sentindo um peso sair do meu peito. Sim, agora estávamos protegidos. Não do mundo inteiro, mas da mentira. E isso já era metade da vitória. Quando saímos do escritório, Rodrigo respirou fundo. Mãe, eu não sei como agradecer. Eu segurei as mãos dele. Agradeça ficando de pé. Respirei fundo. Agradeça lutando por você e pela sua filha. Ele assentiu. E então, vimos alguém do outro lado da rua. Ana, dentro do carro preto, com Jonas no banco do passageiro. O sorriso dela sumiu quando viu Rodrigo ao meu lado, firme, não quebrado. E quando viu a pasta nas mãos dele, ela entendeu. Ela sabia. Nós tínhamos um advogado, nós tínhamos provas, nós tínhamos verdade, nós tínhamos força. E o mais importante, não estávamos com medo. Ana apertou o volante. Jonas se inclinou para a frente, olhando com raiva, e eu sorri. Não um sorriso de vingança, mas um sorriso de quem já sabe o final da história. Um sorriso de quem sabe que o mal pode até ser alto, mas nunca é maior que a justiça. Segurei a mão de Rodrigo. É hoje que tudo muda. E Ana, mesmo dentro do carro, mesmo atrás do vidro, mesmo distante, eu vi. Ela tremeu, porque percebeu. Eu estava vindo, e eu não iria parar. Os dias seguintes foram uma mistura de silêncio pesado e movimentos calculados. Caetano pediu discrição absoluta. Tudo o que fazíamos tinha que ser milimetricamente planejado, porque qualquer passo errado poderia colocar Rodrigo numa posição ainda mais vulnerável. Mas algo curioso começou a acontecer. Quanto mais nós avançávamos com a verdade, mais Ana perdia a compostura. Era como se cada avanço nosso fosse uma facada na confiança que ela acreditava ter construído com mentiras. E quanto mais ela percebia que não tinha controle sobre mim, mais desesperada ficava. Eu percebia pelos olhares que ela lançava quando nos cruzávamos na rua. Olhares que antes eram altivos, agora estavam trincados, cobertos de medo, raiva e insegurança. Ela estava ruindo. E isso, para pessoas como ela, é o começo da insanidade. Na segunda-feira, bem cedo, fomos ao cartório com Caetano. Ele estava seguro, tranquilo, profissional, como sempre. Rodrigo ainda tremia por dentro, mas estava firme. Isadora ficou com uma vizinha de confiança, porque aquilo não era ambiente para criança. Quando chegamos, Caetano entregou a escritura original à atendente com toda a autoridade de alguém que sabe exatamente o que está fazendo. A moça leu, olhou para a cópia rasgada que havíamos levado apenas para fins comparativos e balançou a cabeça. Esta aqui é a original, registrada no livro de imóveis. Depois, ergueu os olhos. A cópia rasgada não tem valor jurídico algum. Rodrigo respirou fundo, quase chorando. Caetano apenas sorriu. Anule a tentativa de transferência e registre uma advertência no sistema. Qualquer nova tentativa só poderá ser feita com ambas as assinaturas, presencialmente. A atendente digitou alguns minutos e confirmou. Feito. A partir daquele momento, a casa estava protegida. Propriedade garantida. Golpe bloqueado, mentira desfeita. Quando saímos do cartório, Rodrigo me abraçou forte. Mãe, eu nunca mais quero viver isso. Eu o apertei de volta. Nem vai. Mas naquele instante, algo dentro de mim acendeu um alerta, porque eu senti, como só mães sentem, que Ana não aceitaria essa derrota em silêncio. Eu sabia que ela reagiria, e que a reação seria feia. Voltamos para casa. Estávamos tomando café na sala quando alguém bateu na porta. Rodrigo gelou imediatamente. Mãe, será que é ela? Não, respondi, me levantando devagar. O jeito de bater dela é outro. Quando ela vier, você vai saber. Abri a porta e tomei um susto. Era a Mariana. De novo, mas dessa vez, com os olhos arregalados, o rosto branco e uma respiração de quem correu até perder o ar. Dona Dolores. Ela engoliu seco. Aconteceu uma coisa. Meu coração disparou. O que houve, minha filha? Ela entrou rápido, fechando a porta atrás de si. Eu estava no mercado e ouvi a Ana no telefone, discutindo com alguém. Rodrigo ficou de pé, tenso. Mariana continuou. Ela parecia desesperada. Dizia que precisava do documento agora, que sem isso ela ia para o buraco junto com ele. Eu franzi o rosto. Ele quem? Mariana apertou os lábios. Eu acho
que ela estava falando do Jonas. Rodrigo respirou fundo, assustado. Ela disse mais alguma coisa? Disse. Mariana se sentou no sofá, tentando recuperar o fôlego. Ela falou que escondeu tudo no lugar de sempre. E depois acrescentou: se alguém descobrir, acabou para mim. Meu coração congelou. Ela estava falando de quê, Mariana? Minha voz saiu mais tensa do que eu esperava. Mariana hesitou, respirou fundo e então disse: Dona Dolores, eu acho que a Ana tem um lugar secreto e eu acho que ela está escondendo provas lá. Rodrigo arregalou os olhos. Provas do quê? Eu não sei, respondeu Mariana, aflita. Mas tem mais. Ela encolheu os ombros como se o resto fosse difícil demais de verbalizar. O Jonas está sendo procurado pela polícia. Rodrigo e eu ficamos imóveis. Como assim? Perguntei, chocada. Mariana continuou. Ele não foi apenas demitido, ela respirou fundo. Ele desviou dinheiro da empresa, roubou clientes e, segundo o que ouvi, está envolvido com lavagem de dinheiro. Rodrigo se sentou, pálido como um fantasma. Meu Deus, eu trouxe um criminoso para dentro da minha casa. Peguei sua mão. Rodrigo, você não sabia. Ela te enganou. Eles dois te usaram, mas Mariana ainda não tinha terminado. Dona Dolores, a parte mais séria é outra. Meu coração apertou. Fale, filha. Ela respirou fundo, juntou coragem e disse: há rumores de que Jonas usava documentos falsos e dizem que alguém ajudava ele a conseguir esses documentos. Rodrigo franziu o rosto. Quem ajudava? Mariana baixou os olhos e sussurrou: a Ana. O silêncio que tomou conta da sala foi tão profundo que eu pude ouvir meu próprio coração batendo. Tum, tum, tum. Eu sabia que Ana escondia algo. Sabia que havia um segredo. Sabia que havia outra pessoa envolvida. Mas aquilo era maior do que imaginávamos. Rodrigo respirou fundo, sufocado. Ela está envolvida com falsificação? Mariana assentiu. Sim. E completou. E se isso for verdade, ela não queria só tirar sua casa. Ela queria limpar o nome dela e jogar toda a culpa no seu. Eu fechei os olhos por um momento e senti algo dentro de mim se partir. Humilhação eu aguentei. Desespero eu aguentei. Dívidas morais eu aguentei. Mas quando o crime envolve tirar a guarda da minha neta, quando envolve colocar meu filho como agressor, quando envolve destruir documentos e quando envolve falsificação, aí não é mais só uma tragédia familiar. É uma ameaça direta à nossa existência. Quando abri os olhos, Rodrigo e Mariana me observavam. Eu estava calma, assustadoramente calma. Mariana, falei, onde você acha que é esse lugar de sempre? Ela hesitou. Eu não sei com certeza, mas engoliu seco. Ela sempre ia para um quartinho no fundo da casa. O Rodrigo nunca notou, mas eu via quando passava pela janela. Era como um depósito velho. Ela entrava lá com caixa, envelopes, documentos, sempre sozinha. Rodrigo ficou em choque. Eu nunca reparei. Eu coloquei a mão no ombro dele. Por que você confiava? Meu tom foi sereno. Pessoas boas sempre acham que todo mundo é bom. E completei. Mas nós vamos descobrir o que ela escondeu lá. Rodrigo respirou fundo, com medo. Mãe, isso não é perigoso? Eu sorri. Um sorriso triste, mas poderoso. Rodrigo, perigo é perder a própria família. O resto eu enfrento. E naquele instante, mesmo antes de saber qual seria o próximo passo, eu senti dentro de mim. Estamos perto da verdade. Muito perto. E quando essa verdade vier à tona, ninguém, nem Ana, nem Jonas, vai conseguir escapar dela. A informação de Mariana me perseguiu pelo resto da manhã como um sussurro constante. Ela escondeu tudo no lugar de sempre. Um quartinho nos fundos, documentos, envelopes, sozinha. Eu já sabia que Ana tinha ultrapassado qualquer limite moral, mas no fundo, eu ainda acreditava que ela fosse só uma mulher perdida, egoísta, infiel e cruel. Só que a partir daquele momento, não era mais só sobre traição, não era mais só sobre expulsão, não era mais só sobre a casa, era sobre crime. Crime de verdade, crime com consequências, crime que destrói vidas. E eu não iria permitir que a vida do meu filho fosse destruída. Rodrigo se levantou do sofá, ainda pálido. Mãe, a gente vai lá agora?
Eu respirei fundo. Não podemos entrar sozinhos. Olhei para Mariana. Você viu alguém vigiando a casa? Ela balançou a cabeça. Não, hoje cedo eles saíram. Pausa. Mas eu ouvi Ana dizendo que voltaria só à noite. Rodrigo franziu a testa. Por quê? Mariana respirou fundo. Porque ela disse que precisava resolver o problema Jonas. Meu coração gelou. Resolver? Como? Eu não sei, respondeu Mariana, aflita. Mas ela estava com medo, de verdade. Eu sabia o que isso significava. Quando gente perigosa começa a perder controle, começa também a eliminar seus próprios aliados. Jonas estava prestes a cair, e ela provavelmente queria evitar que ele caísse primeiro e levasse ela junto. Senti um arrepio profundo. Então vamos, falei decidida. Agora, olhei para Rodrigo. Mas vamos com cuidado. Entramos pela lateral, pela casa vazia da dona Célia, que está viajando. O muro do fundo é baixo. Dali, alcançamos o quartinho. Rodrigo engoliu seco. Mãe, e se ela aparecer? Ela não vai, respondi firme. Mas se aparecer, apertei o braço dele. Eu estou aqui. Mariana respirou fundo. Eu vou com vocês. Não, minha filha, respondi imediatamente. Você já fez demais. É perigoso. Mas ela balançou a cabeça, decidida. Dona Dolores, eu não posso deixar vocês irem sozinhos. Ela olhou para Rodrigo. Você não merece passar por isso sem testemunhas. Olhou para mim. E a senhora não merece carregar esse peso sozinha. Eu a encarei por alguns segundos. Mariana tinha a coragem que muita gente adulta não tem. A coragem que nasce do trauma. A coragem que nasce do desejo profundo de impedir que outros sofram o que você sofreu. Assenti devagar. Está bem. Mas fique atrás de mim o tempo todo. Saímos de casa em silêncio absoluto. Isadora ficou com a mesma vizinha de confiança. E antes de sair, olhei para a menininha dormindo no sofá e jurei a mim mesma que nada a tiraria de nós. As ruas estavam calmas, mas meu peito estava em alerta. Cada som parecia mais alto, cada sombra mais viva. Entramos pelo quintal de Dona Célia com a chave reserva que ela sempre deixava comigo. O muro que separava os fundos das duas casas era baixo, e com a ajuda de Rodrigo e Mariana, subi primeiro. O quintal da casa de Rodrigo estava vazio, estranhamente vazio. Isso me deu mais medo do que se tivesse alguém lá. Descemos com cuidado. O chão estava frio, o ar estava parado. E o silêncio. Aquele silêncio tinha peso de coisa errada. O quartinho dos fundos ficava atrás da lavanderia. Uma porta velha, de madeira rachada, com pintura descascando. Sempre esteve ali, desde que comprei a casa. Mas eu nunca entrei. Nunca soube que Ana usava aquele lugar. Rodrigo respirava rápido. Mariana segurava meus braços com força. Eu toquei a maçaneta com os dedos tremendo. E então percebi. A porta estava encostada, não trancada. Abri devagar. E o cheiro veio primeiro. Um cheiro de papel velho misturado com perfume feminino barato. Um cheiro que me revirou o estômago. Acendi a lâmpada. E meu coração pareceu parar por um instante. O quartinho estava cheio. Caixas empilhadas, papéis espalhados, envelopes lacrados, documentos jogados pelo chão, carimbos falsificados, cópias de assinaturas, declarações de renda, notas fiscais suspeitas e uma impressora que não pertencia à casa. Rodrigo empalideceu. Meu Deus! Mariana colocou a mão na boca. Eu me aproximei devagar. Uma caixa, aberta sobre a mesa improvisada, chamou minha atenção. Dentro dela, dezenas de papéis dobrados. Peguei um e senti minha pele arrepiar inteira. Era uma ficha cadastral de Rodrigo, com dados alterados. Outra ficha, assinatura falsificada. Outro documento, declaração de renúncia de bens. Rodrigo caiu de joelhos. Não! Ele começou a chorar. Não, mãe! Ela não fez isso! Não! Eu o abracei com força por trás. Rodrigo, calma, respira. Mas ele soluçava como uma criança. Ela queria que eu renunciasse, para ficar com tudo. Mãe, tudo. Eu fechei os olhos, sentindo a raiva me tomar como fogo líquido. Mariana apontou para outra caixa. Tem mais ali. Fui até ela. Dentro havia um celular, velho, quebrado, mas ainda funcional.
Era o celular antigo de Ana. Por que ela guardaria isso aqui? Peguei, liguei, demorou, mas acendeu. E então, uma notificação surgiu. Pasta oculta. Dona Dolores. Áudios. Abra. Mariana engasgou. Minhas mãos tremiam. Rodrigo, ainda ajoelhado, levantou o rosto molhado de lágrimas. Eu cliquei. E ali estavam. 14 áudios. Todos enviados ao Jonas. Todos com datas anteriores ao início da traição visível. Cliquei no primeiro. A voz de Ana surgiu clara. Jonas. Ele caiu direitinho. Ele assinou sem ler. Eu disse que era para a escola da Isa e ele não desconfiou. Rodrigo levou a mão ao peito. Cliquei no segundo. A próxima parte é tirar ele da casa. Mas preciso que pareça agressão. Você sabe o que fazer. Mariana tapou a boca, horrorizada. Cliquei no terceiro. A mãe dele não pode interferir. Se ela descobrir, acabou. A velha é esperta. Meu sangue ferveu. Cliquei no quarto. Quando eu conseguir a casa no nome da minha mãe, você pode entrar oficialmente. A gente vende por fora e divide o dinheiro. Rodrigo caiu sentado no chão. Ela queria... A voz dele falhou. Vender a casa que a senhora me deu. Como se fosse dela, eu segurei seu rosto. Rodrigo, olha para mim. Ele levantou os olhos, destruído. Ela nunca te amou. Pausa. Ela te usou. Ele desabou. Mariana chorava baixinho ao lado, mas havia mais. Cliquei no quinto áudio, e esse destruiu qualquer resquício de dúvida. Se ele reagir, melhor ainda. A gente chama a polícia e diz que ele me bateu. A mãe dele vai defender, mas ninguém acredita em velha histérica. Eu senti meu corpo tremer inteiro. Mãe! Rodrigo soluçou. Eu nunca toquei nela. Nunca. Ela planejou tudo isso. Eu coloquei a mão em seu rosto. Eu sei. Minha voz saiu baixa, firme. Eu sei, meu filho, e naquele instante bateram no portão. Uma batida violenta, seca, 3 vezes. Mariana arregalou os olhos. Rodrigo prendeu a respiração. Eu entendi imediatamente. Ana voltou antes da hora, e ela sabia que estávamos no quartinho. Eu desliguei o celular, coloquei na bolsa e fechei a porta devagar. Rodrigo, sussurrei, pegue a caixa das assinaturas falsificadas. Ele obedeceu. Mariana, continuei. Pegue o envelope dos depósitos. Ela pegou. Outra batida, mais forte, mais urgente. Eu respirei fundo. Vamos sair pelos fundos, agora. E sem olhar para trás. Saímos da cena do crime minutos antes da criminosa entrar, mas eu sabia. Ela perceberia o que havíamos descoberto. E então, ela faria de tudo para impedir que aquilo chegasse à polícia. Tudo. Inclusive, coisas impensáveis. E a partir daquele instante, não era mais apenas uma guerra jurídica. Era uma corrida contra o tempo. Saímos do quintal com o coração na boca, as pernas trêmulas e a sensação de que a qualquer momento o pior poderia acontecer. Cada passo parecia ecoar como um alerta, como se o chão gritasse: corram, antes que ela entre, antes que ela veja. Quando pulamos o muro de volta para a casa da Dona Célia, ouvi a porta do quartinho se abrindo atrás de nós. Ana havia chegado e ela percebeu. Percebeu que alguém mexeu nas coisas dela. Percebeu que vasculharam seu segredo. Percebeu que a verdade capaz de destruir tudo, estava prestes a explodir. E naquele instante, eu senti uma onda gelada percorrer minha espinha. Eu sabia que Ana faria qualquer coisa para impedir isso, porque pessoas más têm limite. Mas pessoas más e desesperadas, essas não têm limite algum. Chegamos em casa quase correndo. Rodrigo parecia prestes a desmaiar. Mariana chorava em silêncio e eu apenas segurava a bolsa como se fosse um coração em chamas. A bolsa que agora carregava o celular antigo de Ana, os áudios, as provas das assinaturas falsas, os documentos de transferência, os depósitos ilegais. Tudo estava ali. Tudo o que Ana tentou enterrar. Quando fechei a porta atrás de nós, Rodrigo caiu sentado no chão da sala. Mãe, ele respirava rápido. Ela sabe que fomos lá. Ela vai vir atrás da gente. Eu me ajoelhei diante dele. Rodrigo, respira. Ele respirou. Você está seguro aqui. Pausa. E agora, meu filho, nós não estamos mais no escuro. Mariana tremia. Dona Dolores, e se ela chamar a polícia primeiro? Chamar a polícia? Respondi, com um sorriso amargo. Que chame. Vai ser a última coisa que fará antes de ser presa. Mas eu sabia.
Eu sabia que Ana não chamaria a polícia. Ela estava longe demais do limite legal. Ela não podia recorrer à lei sem que a lei recaísse sobre ela. Então, se ela não podia ser legal, seria ilegal. E isso me preocupa até hoje. Peguei o celular e disquei imediatamente para Caetano. Ele atendeu na primeira chamada. Dolores, aconteceu algo? Conseguimos tudo, respondi, com a respiração ainda trêmula. Tudo, Caetano. As provas, os áudios, as assinaturas, a transferência, o envolvimento com Jonas, o quartinho secreto, tudo. O silêncio dele durou 2 segundos, mas foi o suficiente para eu ouvir sua mente trabalhando. Dolores, vocês estão onde? Em casa. Não fiquem aí. A frase caiu sobre mim como pedra. Como assim? Rodrigo se levantou, aflito. Por quê? Caetano respondeu rápido. Se Ana percebeu que as provas desapareceram, ela vai presumir que vocês pegaram. E se ela está envolvida com falsificação e lavagem, ela pode tentar destruir provas, ou pior. Mariana arregalou os olhos. Rodrigo empalideceu. Eu apertei o celular. Caetano, o que você está querendo dizer? A voz dele veio grave, baixa, cortante. Estou dizendo que Ana não é só manipuladora, ela é criminosa. E criminosos desesperados fazem qualquer coisa. Pausa. Vocês precisam vir para o meu escritório agora. Eu aviso a delegacia para acompanhar. Meu coração acelerou. Caetano, você acha que ela pode? Ele não me deixou terminar. Eu acho que ela está mais perigosa do que nunca. Fechamos a bolsa. Desligamos as luzes e nos preparamos para sair. Mas antes que colocássemos o pé para fora, bateram na porta. Não como vizinho, não como alguém pedindo informação. Bateram violento. Bateram com ódio. Bateram como quem quer invadir. Rodrigo congelou. Mariana segurou minha mão com força. Eu me aproximei devagar e olhei pelo olho mágico. Meu corpo inteiro tremeu. Era ela, Ana, com os cabelos desgrenhados, olhos arregalados, respiração ofegante. Parecia insana. Ela olhava para todos os lados, depois batia na porta outra vez. Abre, Dolores. A voz dela ecoou pela rua. Eu sei que vocês estão aí. Bateu mais forte. Abre essa porta. Rodrigo se afastou, sufocado. Mãe, não abre, não abre. Eu coloquei um dedo nos lábios pedindo silêncio. Ana batia e batia e batia, até que, de repente, silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia errar o ar. Eu olhei outra vez pelo olho mágico. Ana agora estava encostada na porta, falando com alguém no celular. Eles pegaram... Jonas, eles pegaram... Respiração acelerada. Se isso cair na mão da polícia, acabou pra mim. Depois, claro que eu vou impedir. Pausa. Faz o que eu mandei, agora! Quando ela desligou, deu 2 passos para trás. E o que ela disse depois me fez gelar por dentro. É eles ou eu. E então... Ela saiu correndo. Correndo como quem tinha acabado de perder o último resto de controle. Como quem estava prestes a fazer algo terrível. Rodrigo caiu no sofá. Mãe, ela saiu atrás da gente. Ela vai fazer alguma coisa. Vai tentar me acusar de novo. Mariana chorava. Eu respirei fundo, tentando manter minha mente clara. Rodrigo, me escuta. Ele levantou os olhos, desesperado. Agora está tudo nas nossas mãos. Tudo. Nós temos as provas. Nós temos os documentos. Nós temos os áudios. E ela está desesperada demais para parecer inocente. E então falei com a convicção que só quem já sobreviveu a coisas grandes pode ter. Agora, é só uma questão de tempo para ela cair. Mariana enxugou as lágrimas. Rodrigo respirou fundo. E ali, naquele silêncio carregado, tomamos a decisão. Iríamos ao escritório de Caetano. Iríamos à delegacia. Iríamos abrir o processo criminal. Ana podia gritar, podia correr, podia bater na porta, podia tentar destruir o mundo inteiro, mas ela não podia destruir a verdade. E naquele momento, naquele instante exato, eu percebi. A verdade era maior do que o medo, maior do que a dor, maior do que Ana. E era essa verdade que iria salvar meu filho. Quando estávamos prestes a sair pela porta dos fundos, o celular de Mariana vibrou. Ela atendeu. E a expressão dela mudou completamente. Parecia ter visto um fantasma. Dona Dolores... A voz dela quase não saiu. O Jonas foi preso. Rodrigo empalideceu. Eu fechei os olhos. Sabia que estava perto. Muito perto. O que aconteceu, Mariana? Ela engoliu seco. Ele tentou fugir da cidade.
A polícia interceptou o carro. Pausa. E ele estava com documentos falsos no porta-luvas. Outra pausa. E um envelope em nome da Ana. Rodrigo ficou sem ar. Ana vai ser presa também? Mariana abriu a boca, mas antes de responder, o celular dela vibrou de novo. Ela atendeu. E então, pálida, olhou para nós. É da polícia. Pausa longa. Eles querem falar com vocês. Outra pausa. É urgente. Respirei fundo. Rodrigo. Ele me olhou. Está pronto? Ele enxugou as lágrimas, ergueu o rosto e respondeu. Mãe, agora eu estou. Quando o telefone da polícia chamou novamente, senti o peso de todos os meses, anos e dores que havíamos carregado. Rodrigo se levantou devagar, como se estivesse enfrentando um julgamento silencioso dentro dele mesmo. Mariana desligou a chamada e respirou fundo. Dona Dolores, eles querem que vocês compareçam agora. É sobre a Ana. Eu senti meu coração acelerar, mas não era medo. Era o pressentimento de que o desfecho tinha chegado. Saímos juntos, os três. Rodrigo caminhava ao meu lado como alguém que busca coragem na própria sombra. Mas eu sabia, ele não era mais o mesmo menino ferido. Ele tinha crescido. A queda havia quebrado o que era frágil, mas tinha revelado o que era forte. Quando chegamos à delegacia, Caetano já estava lá, calmo, como sempre. Dolores. Ele apertou minha mão. Rodrigo. Depois olhou em volta. Vamos entrar. Aconteceu algo sério. Entramos. A sala estava silenciosa. Ana estava sentada ali, desarrumada, com os cabelos bagunçados, maquiagem borrada, olhos inflamados, e pela primeira vez desde que a conheci, ela estava quebrada. Um policial explicava algo a ela, mas ela não respondia. Olhar perdido, mãos tremendo, como se tivesse percebido, tarde demais, que todo seu castelo de mentiras era de areia. Quando nos viram, chamaram Caetano, Rodrigo e eu para outra sala. O delegado colocou vários documentos sobre a mesa. Bom, ele respirou fundo. Temos aqui elementos suficientes para abrir um processo criminal contra a senhora Ana Ribeiro e o senhor Jonas Vasques, apontou para nós. E vocês três foram fundamentais para isso. Rodrigo parecia completamente sem ar. O delegado continuou. Jonas foi preso em flagrante tentando fugir. Encontramos documentos falsos, comprovantes de transações suspeitas e mensagens envolvendo Ana. Olhou para mim. E graças ao material que a senhora trouxe, os áudios, as falsificações de assinatura, a tentativa de transferência ilegal, conseguimos entender o esquema. Eu fechei os olhos por um instante. Tudo aquilo que ela tentou esconder agora estava exposto. Rodrigo segurou minha mão com força. O delegado continuou. Estamos registrando agressão, falsidade ideológica, tentativa de fraude patrimonial, falsa comunicação de crime, formação de quadrilha e outros agravantes. Rodrigo levou as mãos ao rosto. Mariana chorou baixinho. E quanto à guarda da criança? Caetano perguntou. O delegado abriu um sorriso correto. Não há cenário em que a guarda não seja revertida para o pai. Nenhum. Rodrigo quase caiu de emoção. Ela não vai tirar a Isa de mim? Pelo contrário, respondeu o delegado. Ela perdeu qualquer chance que tinha. Eu apoiei minha mão nas costas do meu filho, senti o corpo dele tremer, mas era outro tipo de tremor. O tremor de quem finalmente está voltando a respirar. Fomos chamados então para depor formalmente. Depois de horas de declarações, confirmações, assinaturas e apresentação de provas, o delegado pediu que ficássemos na sala ao lado. Rodrigo se sentou. Respirava profundamente. Eu o abracei. Filho, acabou. Ele começou a chorar. Mãe, eu achei que ia perder tudo. Minha casa, a Isa, meu futuro. Rodrigo. Interrompi, acariciando o rosto dele. Ana tirou muita coisa de você. Tirou paz, tirou confiança, tirou amor. Pausa. Mas ela não tirou quem você é. E hoje, você está voltando. Ele se apoiou em mim como quando era pequeno. Quando finalmente saímos da delegacia, ao fim daquela tarde pesada, encontramos Ana sendo levada pelos policiais. Ela me olhou, mas não era o olhar de uma inimiga, nem de uma mulher arrogante, nem de alguém que acreditava que podia tudo. Era o olhar de quem perdeu, de quem caiu do próprio abismo que criou, de quem entendeu, tarde demais, que uma mãe ferida é uma força impossível de deter. Ela tentou falar, mas os policiais a conduziram. A última imagem que tive dela foi de uma mulher pequena, frágil,
arrependida não pelos erros, mas por ter sido pega. E ali, naquele corredor frio, percebi. Eu não sentia ódio, sentia pena. Porque pessoas como Ana passam a vida achando que roubar dos outros é ganhar, mas não percebem que perdem de si mesmas a cada mentira. Voltamos para casa com o sol se pondo, aquele tipo de pôr do sol que parece limpar o ar depois da tempestade. Isadora correu até Rodrigo assim que entramos. Papai, papai, você voltou. Ele a pegou no colo e chorou abraçado a ela. Eu os observei, sentindo o peito cheio. Era como se Deus tivesse devolvido tudo que Ana tentou arrancar. Rodrigo me abraçou em seguida. Mãe, obrigado. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por lutar mesmo quando eu não conseguia. Eu sorri, emocionada. Meu filho, apoiei as mãos em seu rosto. Mãe não desiste. Mãe luta até sangrar se precisar. E mãe que ama, vence. Ele sorriu, finalmente livre. Nos meses seguintes, Rodrigo reassumiu a casa legalmente. A guarda de Isadora foi formalizada, Jonas foi condenado e Ana recebeu a sentença pelos crimes cometidos. E a justiça, aquela que muitos pensam que dorme, mostrou que apenas espera o momento certo para agir. Rodrigo começou terapia, voltou ao trabalho, refloresceu. Isadora cresceu leve, feliz, sem o peso dos segredos adultos. E eu agradecia todos os dias por ter vivido o suficiente para proteger os meus, porque no fim, família não é quem entra pela porta. Família é quem nunca sai. E eu nunca saí. Nunca abandonarei meu filho. Nunca abandonarei minha neta. Nunca deixarei que a injustiça vença onde ainda existe amor. Agora que esta história termina, quero olhar diretamente para você que está aqui comigo. Obrigada. Obrigada por ouvir a minha voz. Obrigada por caminhar ao meu lado por cada capítulo. Obrigada por sentir comigo, sofrer comigo e vencer comigo. É um privilégio imenso poder contar histórias como essa, histórias de dor, coragem, verdade e justiça. E por favor, se você gostou desta história e quer apoiar nosso trabalho, se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias profundas, humanas e transformadoras como esta. Do fundo do meu coração, obrigada por ficar até aqui. Até a próxima história.